E vamos a mais um podcast Campus Connect. E hoje a gente trouxe uma mega convidada especial, que eu tenho muito apreço, e a gente vai conversar um pouquinho com ela sobre saúde e bem-estar. Então, dando um panorama aqui, ela é formada em fisioterapia e educação física. Então, imagina aí a super profissional que a gente vai conversar. Então, Fran, vou deixar você se apresentar um pouquinho, conte um pouquinho de você, como que você ainda caiu na área de educação física, na parte de fisioterapia. Tá, joia. Olá, tudo bem? Eu sou a Francine Miranda. Como a Vi falou, eu sou fisioterapeuta e educadora física. Eu me formei primeiro em educação física e eu adorava trabalhar com gente saudável. Mas aí eu pensei, eu quero fazer mais, eu quero trabalhar com quem já não é tão saudável mais, né? E ali veio a ideia de fazer fazer a fisioterapia. Então eu uni os dois. Então eu terminei primeiro a educação física, nem tirei férias, já fui para fisioterapia e hoje eu junto o melhor dos dois mundos, né? Então, hoje eu trabalho bastante com a parte de promoção de saúde. Eu trabalho com o que eu chamo de fisioterapia integrativa, que é olhar para o nosso cliente, olhar para o nosso paciente de uma forma integral e promovendo qualidade de vida. Então, hoje, o que eu faço? Eu ensino as pessoas a se cuidarem, a serem saudáveis, para lá na frente a gente não ter que tratar da doença. Legal, Fran. E me conta, e esse desafio é desafiador trabalhar com as pessoas? Porque eu vejo por mim. A minha dedicação, assim, normalmente a minha prioridade é meu trabalho. Então, quando eu acabo, igual essa semana mesmo, não consegui ir pra academia. Então, você já ia brigar comigo como a minha Já. educadora física. Já vou brigar, já. E aí, como que você consegue trazer que a pessoa torne isso mais importante? Né? Tão importante quanto um trabalho, por exemplo. Isso, na verdade, é para mim, para o meu trabalho hoje, o passo mais desafiador, que é eu conseguir mostrar para as pessoas a importância da saúde. E o que eu falo assim, se existe um único lado bom da pandemia, foi esse olhar mais atento para o ser saudável que ela trouxe. Porque, infelizmente, com aquele quadro pandêmico que a gente viu que o vírus acometia mais as pessoas que tinham alguma doença de base, que tinham alguma comorbidade, que não utilizavam ali dos recursos necessários para serem saudáveis, né? Então, a partir disso, as pessoas começaram a valorizar um pouquinho mais o ser saudável. Então, foi aí que eu comecei a trabalhar mais forte com a parte de promoção de saúde. Porque na fisioterapia é muito comum a gente trabalhar com a reabilitação. Tanto que quando eu falo que eu sou fisioterapeuta e que eu trabalho com a promoção de saúde, as pessoas estranham um pouco, né? Sim. Mas como assim? Fisioterapia não trabalha só no hospital ou só nas clínicas? Não, a gente fala o contrário, a gente faz um trabalho lindo de promoção à saúde, né? Então, eu consegui fazer com que as pessoas entendam que sim, é importante uma alimentação equilibrada, é importante uma atividade física regular, hábitos de sono, controles do nível de estresse, é aonde eu ouço muito isso. Poxa, mas eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo, eu sou mãe, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho casa, eu tenho dupla, tripla jornada. Só que aquilo que eu falo, se você não tem tempo e organização para cuidar da saúde, você obrigatoriamente vai ter que ter tempo, organização e dinheiro para cuidar da sua doença. Porque é muito mais caro você cuidar da sua doença, você fazer um tratamento, hospital, medicamento, do que você conseguir organizar a sua agenda para que você consiga colocar pelo menos 30 minutos de atividade física 3 a 4 vezes no dia, uma organização com a sua alimentação. E eu não falo de uma alimentação de uma dieta rígida, de uma dieta restritiva, porque isso também não funciona. No dia a dia ele não funciona, as pessoas abandonam, né? Mas de uma alimentação equilibrada, você aprender a comer, você fazer opções mais saudáveis, opções mais inteligentes. E tudo isso vem muito forte dentro de um dos módulos que eu trabalho, que é a mudança de hábito. Organização de rotina. Porque se você não consegue colocar 30 minutos de cuidado com você dentro do dia, você está vivendo errado. Porque aí a sua longevidade vai ser péssima, a sua independência na velhice vai ser péssima, as questões que o seu corpo vai começar a apresentar de alergias. Eu tenho muitas clientes que falam, Fran, eu nunca fui alérgica a nada. De repente, tô celíaca, tô com alergia a isso, tô com alergia a aquilo. Gente, é o corpo dando sinais.
Então, o mais desafiador é isso, é mostrar para as pessoas a importância e tentar colocar na rotina delas, encaixar na rotina delas o autocuidado. Sim, e aí você me acabou startando uma ideia que é a questão emocional, como ela está envolvida, né? Então a 100%. pessoa, quando ela chega, provavelmente quando chega para você, ai, começou a aparecer alergia. Então, alergia de quê? Então, isso aí você vai conversando com a pessoa, você acaba desencadeando ali até a própria questão do emocional dela, que tá Uhum. ali. E daí eu vejo que a questão emocional, ela acaba tendo 100% de apoio nesse sentido físico e emocional. Eu vejo por mim, quando eu comecei a tratar o meu emocional, eu comecei a ter uma qualidade de vida melhor, então eu comecei a puxar a questão física também para mim. Então eu venho num processo ali de tanto de autoconhecimento, que é importante, desde a questão emocional e físico. E aí você ali como a pessoa que está cuidando das pessoas, eu acho que deve ter uma sensibilidade muito maior de você conseguir enxergar isso, né? O quanto emocional e físico estão juntos. Sim, é uma coisa que eu bato muito. Uma pessoa emocionalmente doente não vai ser fisicamente saudável. E uma pessoa fisicamente doente não vai ser emocionalmente saudável. Elas estão extremamente conectadas. Uma pessoa que vive com dor crônica, o emocional dela é extremamente abalado. Ela é uma pessoa mais ansiosa, ela é uma pessoa mais nervosa. Uma pessoa que tem problema de insônia, ela não vai ter disposição física para acordar cedo e ir treinar. Uma pessoa que tem compulsões alimentares, que come as emoções, que come os sentimentos, ela vai brigar com a balança. Então, a gente tem que cuidar, é por isso que eu gosto da parte da saúde integrativa, que é esse olhar com o todo da saúde da pessoa. Às vezes é uma pessoa que está vivendo um luto, é uma pessoa que tem uma vida social difícil, é uma pessoa que não tem um emprego de qualidade, mora numa zona de risco, não tem acesso à educação. Como que é o emocional dessa pessoa? Se essa pessoa ela não tem esse suporte, que eu sempre falo que a saúde ela é dividida em 3 pilares, né? Que é a saúde física, a emocional e a saúde socioeconômica. A socioeconômica não depende de mim. Ela é o trabalho que eu consigo, é o apoio social que eu tenho, o local onde eu consigo morar, o estudo ao qual eu tenho acesso, só que tudo isso reflete diretamente na minha saúde física e emocional. Então, se eu preciso de muitas horas de trabalho, eu vou ter menos tempo de autocuidado. Se eu ganho pouquíssimo, eu tenho menos dinheiro para investir numa alimentação mais equilibrada, para investir numa atividade física. Então é tudo conectado. Então, quando as pessoas elas chegam para mim, sim, sempre tem uma desordem emocional e uma desordem física. E ali a gente tem que buscar o equilíbrio. É aí que a gente fala muito do controle do nível de estresse. E o que é lindo é que quando você começa a fazer atividade física, a própria atividade física já ajuda no teu controle dos níveis de estresse, porque quando eu me exercito, eu aumento o meu batimento cardíaco, melhoro a minha circulação e tudo isso começa a promover os hormônios do bem-estar, que a gente fala tanto, escuta tanto, vê em todos os lugares, né? E sim, esses hormônios eles vêm, eles trazem sensação de bem-estar, eles melhoram a tua relação com a alimentação, eles melhoram o teu sono. Quem dorme bem vive muito melhor, acorda mais disposto, mais tranquilo, mais animado. Então tá tudo diretamente ligado. Eu falo que não é nem indiretamente, é tudo diretamente conectado. É tudo uma conexão, né? Eu vejo que eu tenho minha rotina durante a semana de acordar cedo, fazer tudo certinho. Essa semana eu desequilibrei, tá? Não briga Normal. comigo. Não. E acontece. Igual eu falo assim, Acontece. não precisa ser 8 ou 80. Poxa, se eu não Sim. for todos os dias, acabou meu mundo. Não. É aquilo que eu falo. Tipo, ser consistente não quer dizer que você está sempre altamente produtivo. Sim. Tem dias que você vai dar o teu 100%, tem dias que você vai dar 20%, tem dias que você vai dar 10%, tem dias que você vai dar 150%, e tudo isso vai da tua rotina, vai do que você está vivendo. Eu falo que são os fatores extrínsecos, né? Os fatores fora de você, que fogem do teu controle. Eu, essa semana, por exemplo, também não tô treinando direito, eu tô resfriada, então você já acorda cedo, você já tá mais molinha, já não dormiu bem, e fala, não, hoje eu vou mais tarde, ou hoje eu vou pular, porque tem o dia do descanso, tá tudo bem você ter o dia do descanso, tá tudo bem você ter a tua refeição do lixo, que a gente brinca, né? E eu nem gosto de falar refeição do lixo, porque comida não é lixo, né? Eu gosto de falar tua refeição livre, e tá tudo certo, gente, tudo é uma questão de equilíbrio. Eu sempre falo que o mais importante na tua rotina não é ela ser extremamente regrada, é ela ser extremamente equilibrada. Exato.
E aí eu vejo o quanto impacta a minha rotina mesmo do dia, né? Eu acordar cedo, eu dormir bem, acordar cedo e é automático. Às vezes eu consigo até acordar antes do despertador. Uhum. Opa, tô feliz e acordo bem. Hábito. Então, é questão de hábito. E Uhum. você acordar bem, acordou, faz exercício, vai, trabalha, volta, e você se sente, igual você falou, revigorado. Você se Exato. sente outra pessoa. E aí é aquela história, né? Você pega o resultado a longo prazo, não é de um dia pro outro, não é uma semana, não é um mês. Uhum. Então, é uma coisa que eu faço. Eu só comparo minhas fotos 6 meses depois. Porque Exatamente. daí você, assim, dá mais ânimo. E as pessoas notarem você fazer esse tipo de contato, né? De falar, nossa, Vi, você tá mudando. Nossa, Vi, como Uhum. você tá diferente. Daí depois você veja, caramba, mudei. Mas é Verdade. questão de hábito, questão de saúde, bem-estar, de você escolher estar bem. E é importante, você ter um bom profissional te acompanhando é fundamental. Exato. E quando, é o que eu falo, quando você junta várias especialidades junto, você acaba potencializando o bem-estar da pessoa. Você acaba não focando numa só. Você foca em outra também. Exato. E aí eu vejo uma coisa que a gente tem muito em comum, é o apreço por trabalhar com mulheres, né? A Exatamente. gente gosta de estar ali, nós somos grandes incentivadoras de mulheres, de estar Uhum. bem, de empoderamento, de tudo. Me conta um pouquinho como que você acaba atuando nisso. Então, eu vim de desafios pessoais, né? Então, algumas fases ali de desafios pessoais. Eu tive transtorno de ansiedade, então, por causa desse transtorno de ansiedade, várias coisas na minha vida começaram a bugar. E eu tinha, na época, o meu filho estava com 2 aninhos. Daí eu ligar para minha mãe e falar assim: mãe, vem para casa cuidar do Mateu para mim, porque se ele acordar, eu não consigo cuidar dele. Porque eu estava travada numa crise de ansiedade. Aí eu falei, tá, mas o que que tá acontecendo? Então aí a gente vai em busca da causa, né? Porque você não consegue, você não trata só o sintoma, você precisa saber da Sim. causa. E ali eu comecei a me reconhecer em tantas outras mulheres, eu comecei a ver tantas outras mulheres com as mesmas questões que a minha, com as mesmas demandas, com as mesmas dificuldades, e eu comecei a pensar, como que eu posso ser útil nesse meio aqui? Porque fala-se muito, do feminismo, do empoderamento, é lindo, é um movimento maravilhoso, mas será que ele é funcional? Como que Exato. eu posso colocar isso de uma forma funcional? Porque é muito fácil eu gritar para todo mundo: tem que fazer exercício físico 30 minutos por dia, tem que comer equilibrado, tem que dormir antes da meia-noite, tem que acordar a tal horário. Mas vai funcionar na tua rotina? Então, cada mulher é um indivíduo diferente, cada uma tem uma questão diferente, e ali eu começo a olhar como que dentro da rotina desta mulher, como que dentro da funcionalidade da vida desta mulher eu consigo contribuir. Então, foi com base nas minhas necessidades específicas, como mãe, mulher, e tudo que eu vivia naquele momento, que eu comecei a olhar de uma forma mais caridosa para as outras, porque até então eu trabalhava de um modo geral. Então, eu Uhum. tinha alunos homens e mulheres, tinha adolescentes, tinha paciente infantil. Aí eu comecei a direcionar mais. Tanto que hoje o foco do meu trabalho é o desenvolvimento da saúde da mulher mesmo. E eu falo assim, da mulher real, da mulher do dia a dia, não Sim. daquela vida maravilhosa de Instagram, né? Da janela do Instagram. É aquela mulher que trabalha bastante, que tem o filho pequeno, que tem o marido, que é dona de casa, ou às vezes a mulher que é separada, que tem que terceirizar a educação do filho, e mesmo assim a gente vai dentro da rotina dela, do que ela consegue, e ali a gente vai adaptando. Legal. Voltando um pouquinho para a área de fisioterapia, tem alguma área aí específica que você gosta mais de atuar? Alguma área de especialização? Então, a físio, para mim, eu sempre fui apaixonada em muitas vertentes dela, né? Mas eu gosto muito da parte cardiorrespiratória. Então, é a Uhum. parte que dentro da físio eu atuo mais até pela vivência que a educação física me traz, né? A parte cardiorrespiratória, ela é extremamente conectada com os dois polos. Então, dentro da fisioterapia, eu atendo muito a parte respiratória também, Uhum. principalmente aqui no sul, né? A gente tem Sim. muita mudança climática, a gente tem muitas doenças respiratórias. Então, outono e primavera é a época que eu atendo muita gente para a parte respiratória, porque faz bronquite, pneumonia, asma, tudo que você imaginar começa a pegar no pessoal e ali a gente faz a fisiorrespiratória, né? São manobras pulmonares que ajudam a acelerar a parte de recuperação. Então, eu já livrei algumas crianças de internamento. O médico falou: ó, tem tantos dias para reverter esse quadro, senão vai ter que internar. E ali a gente entra com intensivo de fisiorrespiratória e consegue tirar da parte do internamento. Legal. E como que a educação física entraria
nesse processo respiratório ali, você consegue encaixar uma atividade na outra? A gente consegue. O que a gente faz primeiro? A gente vai lá e tira aquele paciente, porque ali, quando eu tô com a físio, ele é paciente. Quando ele passa para a educação física, ele se torna um cliente, né? Então, você tira o paciente da crise aguda. Então, você ajuda a estabilizar aquele quadro respiratório, a sair daquele quadro agudo da doença. E depois disso, a gente encaminha ele para um treinamento. Aí são atividades de caminhada, atividades de corrida, de deslocamento, onde a gente vai fazer um treinamento pulmonar. Isso veio muito forte depois da pandemia, onde a gente ficou com muitas pessoas com sequelas respiratórias, né? Então, às vezes eu começava a atender um paciente que a saturação dele não passava de 75, com oxigênio em casa, e em um mês ele já estava saturando a 98 de volta. Então, a gente fez toda aquela reabilitação pulmonar. Só que depois disso ele precisa de uma manutenção, e a manutenção vem onde? Lá na prática da atividade física regular. Que legal. Nossa, é muito legal, porque você tira uma pessoa de um estado extremamente crítico e traz ela para uma saúde e bem-estar. Uma outra qualidade de vida, um outro momento, e ela acaba se reestruturando de uma forma totalmente diferente, né? Exato. E a cabeça dela vem diferente, porque se ela passou pela doença, ela vai valorizar muito mais estar saudável. Então, aí o que você propõe, ela faz. Vamos fazer esse exercício hoje. Vamos fazer. Vamos fazer. Exato. Sem medo. Sem medo, não, eu não quero. Eu ouço muito assim, eu não quero mais passar por aquilo que eu passei. Sim. E isso ele vem muito forte também na parte do emagrecimento. Porque, igual eu falo assim, qual que é o problema de você estar acima do peso? Gente, a estética é o menor dos problemas. Claro que a estética, ela bate diretamente na tua saúde emocional, né? Mas vamos falar de metabolismo, a estética é o menor dos seus problemas. Vou falar, a estrutura óssea que aquela pessoa teria para comportar 50, 60 quilos, está comportando 80, 90, 100 quilos. Então, isso traz problema articular, traz problema ósseo, traz problema metabólico, gordura visceral. Então, eu falo assim, o problema não está na tua estética não estar dentro do peso, está no que o seu corpo está suportando por você estar acima do peso, né? Então, quando a gente entra num programa de emagrecimento ali, de reestruturação corporal, de desintoxicação, elas sempre falam para mim, Fran, eu nunca mais quero passar por toda aquela limitação que eu passei. E é esse cliente, é esse paciente que vai seguir a risca que você propõe para ele. Sim, e até a questão da própria alimentação, né? O quanto ela é importante para o teu trabalho também. Não adianta nada você ir lá, passar toda a questão da fisioterapia, a questão da educação, do próprio exercício, e a pessoa ali tá descontrolada na questão da alimentação também. Não, eles andam muito de mãos dadas. Eu falo assim, que um processo de emagrecimento, ele é conectado com a parte da alimentação, com a parte da atividade física e com o emagrecimento emocional. Eu preciso que as pessoas entendam o porquê ela quer emagrecer, o porquê ela precisa emagrecer, qual é o caminho que ela vai percorrer para ela conseguir visualizar o resultado. É por isso que muitos métodos não funcionam, porque ou é só uma dieta radical, ou são só exercícios extenuantes, ou é só tipo, um trabalho de conscientização. Não, a gente precisa da tríade, porque a pessoa precisa ter o entendimento do quadro atual, qual é o processo que ela vai passar para chegar no resultado que ela quer, né? Então, o emagrecimento ele vem do déficit calórico. Você tem que queimar mais do que você consome. Mas se você parar de comer, se matar de treinar, você não vai perder gordura, você vai perder massa magra. Sim. A gordura vai continuar lá. Daqui um mês você vai estar no efeito sanfona. Você vai estar sofrendo porque você suspendeu o açúcar de uma vez só, porque você cortou o carboidrato de uma vez só. Então, tem todos esses olhares cuidadosos que você precisa colocar ali e você precisa da supervisão de um profissional que seja capacitado para isso, que seja qualificado, que entenda do que ele está fazendo. Porque o processo de emagrecimento, ele é um processo sofrido. Não dá para dizer que você vai emagrecer sem sofrimento. Não vai, porque você vai ter que abrir mão de coisas que você gosta. Você vai ter que se adaptar a fazer outras coisas. Você vai ter que mudar os seus hábitos, mudar as suas rotinas. E hábito você não muda de um dia para o outro. Você não atira um hábito ruim da janela. Você tem que fazer ele descer degrau por degrau. Você tem que entender o que você está fazendo. Você tem que trazer uma atividade prazerosa no lugar dele para que você tenha uma recompensa. Para o seu cérebro ter essa recompensa. Eu hoje estou indo muito forte para a parte da neurociência, que é a especialização que eu estou fazendo. Então, ali tem toda a explicação de como o cérebro funciona nas ações do dia a dia.
Então você precisa ter essa mudança de hábito, você vai sofrer com coisas que você vai abrir mão, até você sentir prazer pela nova rotina, pelas novas coisas. Eu hoje estou num nível que se eu não treino, eu sofro porque eu não treinei. Tipo, poxa, matei meu treino. Por quê? E Porque é uma agora? coisa que hoje eu gosto de fazer. Hoje faz parte do meu dia, uma coisa prazerosa pra mim. Mas eu já sofri por muito tempo. Eu sempre falava, gente, eu não gosto de academia. Eu não gosto de musculação. Só que ele vem, mas o porquê que eu tenho que fazer musculação? O porquê que ela é boa pra mim? O porquê que ela tem que fazer parte da minha vida? Porque quando eu for idosa, eu quero sentar e levantar da privada sozinha. Sim. Então, tipo, tem todas essas questões assim que são muito importantes que tem que vir para a consciência de quem quer passar, quem quer ter o resultado. Exato. E aí, uma coisa que você falou é muito importante. O exercício, ele não vem só de agora. É pensando num futuro também com mais qualidade de vida. É poder sentar e levantar sem ajuda. Igual eu tava conversando lá com a minha personal, ela falou, eu falei, eu odeio fazer alongamento. Ela, Vitória, vou te explicar o porquê você faz alongamento. Não é pensando no agora também, é pensando no teu futuro. É exatamente a questão de mobilidade, é questão porque a gente vai envelhecendo, se a gente não exercita, a gente vai perdendo os movimentos. Então, você precisa se movimentar. Eu falei, eu já entendi, já fez sentido na minha cabeça e eu vou continuar. Eu vou fazer agora. Então, é questão de você entender por que você faz aquilo. E aí, quando você tem essa questão da consciência do porquê você precisa fazer, aí você torna aquilo prazeroso também. Exatamente. Não é simplesmente vai lá, faça, não. Existe um porquê você faz aquilo. Exatamente. E o nosso cérebro, ele é teimoso. O nosso cérebro, Sabota. ele é configurado para viver na zona de conforto. Tipo, não, quanto menos... Porque assim, tudo que a gente faz, desde o estudar, do ler, do dormir, do se exercitar, gasta energia cerebral. Sim. Então, o cérebro, ele não quer gastar energia. O carinha é afogado. Tipo, ele quer ficar de boa. Poxa, eu tô tão de boa aqui, por que você vai me botar pra correr numa esteira? Sim. Que dói, cansa, meu pulmão parece que vai arrebentar, me dá vontade de vomitar. Ele vai tentar te sabotar de todas as formas. É por isso que eu falo que é legal você trabalhar com recompensas para o seu cérebro. Tipo, amigo, é o seguinte, a gente vai ter que malhar. Mas em compensação, sabe aquela blusinha que você tá querendo, que você vai ficar gatinha nela? Depois que a gente emagrecer tantos quilos, a gente compra. É isso então, assim, é a questão da recompensa, porque daí o cérebro ele vai estar motivado. A gente precisa de motivação. Nós não podemos ser movidos pela motivação, porque a motivação tem dias que é 10%, tem dias que é 100%. Sim. A gente tem que ser movido pela disciplina. Mas se você encontrar pequenas motivações que te ajudem a manter a disciplina, isso vai te ajudar bastante. Teu cérebro vai trabalhar a teu favor. Eu sempre falo, gente, você tem que ser o melhor amigo do seu cérebro, porque é ele que manda e desmanda. Sim. E aí você já está falando um pouquinho, isso entra na questão da neurociência aplicada, né? Me conta um pouquinho mais, como que você caiu nessa especialização, como que ela faz parte desse teu mundo? É que eu sou muito curiosa, né? Então, assim, eu sempre fui apaixonada por como as coisas funcionam no corpo humano. Tá, eu sei que existe isso, eu sei que existe aquilo, mas qual que é o funcionamento disso? E eu sempre fui assim, eu sempre brincava, eu sou viciada em hackear o cérebro, tipo, neuroplasticidade. Quando eu vi que um paciente meu, na época da faculdade, era um paciente neurológico, e ele perdeu uma região do cérebro. A gente conseguiu fazer com que ele executasse o movimento daquela região, treinando. Então, outra parte do cérebro dele aprendeu a fazer aquele movimento, que é o que a gente chama de neuroplasticidade, né? Então, e é isso que acontece nos nossos hábitos, é uma neuroplasticidade, é você ensinar o seu cérebro novas habilidades com novas regiões. E aí eu comecei a entender, tipo, tá, gente, por que as pessoas não têm resultado? Por que elas desanimam? Por que elas desistem? O que acontece? Como que eu mudo isso? E aí eu comecei a mergulhar nessa parte da neurociência, que é o entendimento real da funcionalidade cerebral, não voltado para a parte de neurologia, né? Mas de neurociência, de neurofuncionalidade mesmo. Então, o que eu posso fazer de forma extrínseca que vá me trazer esse resultado, né? Como que eu vou burlar as regras? Porque eu tenho TDAH. Eu fui diagnosticada com TDAH com 20, 21 anos, então eu já fui diagnosticada na fase adulta. Aí eu comecei a ver, nossa, agora faz sentido tantas coisas pelas quais eu passei na parte de aprendizado, na parte de desenvolvimento, na parte de socialização. Então, por muitas vezes eu pensava, poxa, eu não consigo fazer isso. Não é que eu não conseguia, é que eu não conseguia daquela forma.
qual forma eu conseguiria fazer? E aí eu comecei a ir para essa parte mesmo de como o meu cérebro funciona e como que eu aplico isso. E depois que eu trouxe a neurociência para dentro das minhas mentorias, das minhas consultorias, eu consigo fazer com que as pessoas tenham um outro olhar para aquilo também. Legal, Fran. E a tua área de atuação é tanto com a parte de consultoria e a parte de atendimento clínico também. Como que você faz essa montagem ali? Ou você atua de forma diferente? Então, hoje o meu foco maior ele está na parte de consultorias e mentorias. Então, eu tenho as minhas mentorias online que eu encaminho de acordo com o perfil do cliente. Às vezes o cliente quer só uma orientação. Então, beleza, então vamos fazer essa orientação e eu encaminho o material. Eu tenho clientes que querem fazer o acompanhamento mesmo. Então, eu faço todo o planejamento, toda a consultoria, faço o acompanhamento, porque o online hoje está funcionando muito bem. Tá. Porque às vezes as pessoas elas não têm realmente o tempo de ir para academia. Por quê? Porque ir para academia tem o tempo de deslocamento, tem o tempo lá, tem o tempo que você divide o aparelho, tem o tempo que você conversa com a amiga. Então acaba sendo uma demanda de tempo maior. Mas se você tem um treino que também seja efetivo e que traga resultado que você possa fazer na sua casa, então um planejamento de 2 horas você consegue fazer em 30 minutos. Às vezes a parte da alimentação, ai, Fran, mas eu não vou conseguir ficar fazendo marmita congelada, não vou conseguir fazer isso. Não, mas quem falou disso? Eu tô falando de uma alimentação simples, funcional e de qualidade. E ali você vai passando as instruções. Então, hoje o meu forte está dentro do online mesmo. Legal. Então, a tua área de atuação não é nem dentro da academia especificamente, é mais voltada para ensinar a pessoa a se exercitar dentro de casa. Exatamente. Eu tenho alunos na academia que levam os meus planos de treino com base no objetivo deles, que leva, vai para academia e faz lá. Mas a maioria gostou de fazer o treino em casa, porque daí eu trago o HIIT, né, que é o treino de alta intensidade, intervalado, de curta duração. Então são treinos de 15 minutos, de 20 minutos. Fran, mas 20 minutos funciona porque todo mundo me fala que eu tenho que caminhar pelo menos meia hora. Sim, caminhar é pelo menos meia hora, porque é uma intensidade mais leve, mais tranquila, teu batimento cardíaco fica ali no batimento mediano e tá ok. Mas se você faz uma atividade com alto deslocamento, com altos exercícios de explosão, a gente joga teu batimento cardíaco lá em cima em 15 minutos. E esses treinos, eles continuam fazendo uma queima calórica no teu organismo por até 48 horas depois da conclusão do treino. Então, para quem tem uma rotina extremamente corrida, que não cabe ir para uma academia de natação, fazer uma aula de dança, ir para musculação, ela se adapta muito bem com os treinos e eles trazem muito resultado. Que legal. Nossa, muito legal. Aí você vai conversando com pessoas da área e você vai vendo outras possibilidades de treino, né? Exatamente. A adaptação, você consegue, então não existe, eu não vou conseguir fazer. Você consegue sim dar um jeito de fazer algum exercício físico, né? Exatamente. Agora eu falo assim, às vezes tem que dar aquele famoso soco na cara, né? Falo assim, tudo bem, se você tá falando para mim que você não tem de jeito nenhum 30 minutos no seu dia, eu realmente não posso te ajudar. Sim. Porque aí é com você, aí não é comigo. Não depende só de você, né? Exatamente. Porque assim, eu posso fazer tudo para você. Eu posso fazer o teu plano de treino, eu posso fazer o teu plano alimentar, porque uma das minhas especializações me permite fazer um plano alimentar. Eu posso te orientar com a sua rotina de sono, eu posso te orientar com questões que vão te ajudar no controle emocional. Mas se você olha para mim e fala, eu não tenho tempo, eu não posso fazer mais nada por você. Tá aqui o que eu te prometi e vamos ver como que você vai conseguir aproveitar. Sim. Depende de um retorno, né? Não tem como ser sozinho. E ali eu vejo muito uma questão emocional muito forte, porque muitas vezes o eu tenho tempo não é por ela não ter tempo. E ali eu começo a pensar qual é a dor dessa pessoa que não permite que ela tenha tempo de se cuidar. E às vezes eu vejo que muitas têm medo de não ter resultado. Sim. Muito bom. Então tem aí que vem a neurociência. É por isso que aí eu vou conectando tudo, eu vou amarrando, enlaçando. Vai pegando tudo. nas beiradinhas. Exatamente. E vai puxando a pessoa para você e daqui a pouco ela tem o resultado. Nunca é só o que ela te fala, é o que ela demonstra, são vários sinais que os clientes vão te dando, que os pacientes vão te dando, que você consegue chegar ali. E é um processo, gente. Não adianta falar pra você, Vi, vem treinar comigo, que em 45 dias eu prometo o shape do verão, você vai estar dormindo plenamente, vai estar com a sua mente toda organizada. Não vai.
Não vai, porque não depende só do que eu tenho para oferecer, vai do que você tem para me oferecer e de Sim. como a gente vai conseguir desenvolver. Tenho clientes que se dão muito bem nos 3 primeiros meses, delas caem. Aí depois elas levam mais uns 40, 50 dias para recuperar. Aí tem umas que demora para pegar, mas quando pega no tranco, vai lá e explode e vive uma vida saudável, maravilhosa, invejável. Então é tudo parte do processo e o processo ele é individual. Legal. E aí voltando um pouquinho agora para a questão da profissão em si. Uhum. Tanto da parte de educação física como a parte de fisioterapia, você acha que são cursos ainda que são bem requisitados? Ele tem mercado de trabalho? Como Uhum. que você enxerga? Muito. Eu falo assim, que a educação física, por muito tempo, ela sofreu muito preconceito. Eu sofri muito preconceito quando eu falei que eu ia fazer educação física. Aí falaram isso pra mim, vai só jogar bola? Deu, gente, como assim só jogar bola? Como que você não consegue entender a importância do meu trabalho? Porque, por exemplo, as pessoas que hoje são extremamente saudáveis, extremamente fitness, elas têm o acompanhamento de um educador físico que se dedicou por anos para aprender tudo aquilo para te oferecer. Então, você vê os atletas de hoje, eles passam pelos educadores físicos. Você vai numa academia de natação, fazer a natação que você adora, é um educador físico que está lá dentro, né? Então, eu falo que, para mim, a educação física é uma das profissões mais lindas que tem, porque a gente trabalha com a saúde das pessoas, a gente trabalha promovendo a saúde das pessoas em várias vertentes. Eu, hoje, como adulta, tenho memórias maravilhosas da minha professora de educação física Uhum. do primário. De Todo mundo, eu acho. Todo mundo tem, tipo, que é a aula mais legal. Se você quiser ser um professor de educação física, você vai ser extremamente amado pelas pessoas. Você vai ser o professor mais querido, o professor divertido, é a sua aula que as pessoas vão esperar, que as crianças vão esperar. E você já tem a oportunidade de ensinar um serzinho a ser saudável. Você já tem a oportunidade de mostrar para uma criança lá na escola a importância da atividade física, a importância de cuidar do seu corpo, de se olhar com carinho. Então, e a educação física, ela está crescendo cada vez mais. Hoje a gente tem educador físico dentro de hospital. Sim. Então, eu falo assim, que o educador físico, ele nunca vai estar sem emprego. Independente da especialização que ele tiver dentro da educação física, ele nunca vai estar sem emprego. Seja na parte de treinamento, seja na parte de promoção de saúde, seja na parte de educador mesmo, dentro da escola, dentro das universidades. E a fisioterapia, ela é essencial. Não adianta. Vamos falar da fisioterapia convencional, que é uma fisioterapia reabilitativa. Você precisa de reabilitação hoje em todas as áreas. Você tem o fisioterapeuta da UTI, você tem o fisioterapeuta dos leitos dos hospitais, você tem o fisioterapeuta nas empresas, você tem o fisioterapeuta na clínica, na estética. Então, o que você imaginar de área de saúde, tem um fisioterapeuta atuando. Então, eu falo assim, que são duas áreas que elas nunca vão deixar de ter espaço. Sempre vai precisar de um educador físico e sempre vai precisar de um fisioterapeuta. Igual eu falo assim, hoje a inteligência artificial começa a dar um pouquinho de medo, né? Tipo, meu Deus, daqui a Sim. pouco não vai precisar de gente mais, né? Mas vai pedir para o computador auxiliar naquela lesão, vai pedir para um computador ir lá e fazer aquele procedimento que aquele teu paciente precisa. Vai lá e pede para o computador ensinar aquele atleta a fazer aquele movimento de forma correta. Não Sim. vai. Então, são duas áreas que têm um campo profissional gigantesco, tem N opções, igual eu falo assim, para todos os gostos. Eu entrei na faculdade de fisioterapia querendo o hospital, querendo fazer o hospitalar. Eu fiz o hospitalar e falei, Deus me livre, isso aqui não é para mim. E fui para outra área. Então, tem N chances, N oportunidades. São profissões que nunca vão deixar um profissional desamparado. Sim, são áreas promissoras, né? E eu vejo que hoje o mundo, ele, quanto mais criatividade você tem dentro da tua área de atuação, mais englobado você tá. Então, te traz muitas oportunidades. Então, o que tá acontecendo? Eu sou educadora física, igual você, mas tem a fisioterapia também que pode me complementar e trazer uma melhor qualidade pro meu aluno, pro meu paciente. Então, a mesma coisa da minha área. Então, a gente sempre busca, quanto mais especialização você tiver, mais cursos que enquadre dentro ali para você proporcionar uma melhor qualidade de vida ou o melhor serviço prestado, você começa a ser um profissional diferenciado. Exatamente. E é esse o pulo do gato que eu falo. Você, hoje, o ser comum já não tem mais tanto espaço, né? A dificuldade está nisso. Ai, Fran, mas tem tanto fisioterapeuta? Tem muitos fisioterapeutas. Mas o que você tem para oferecer que seja diferente do que eles têm para oferecer. Então, é você procurar o diferencial. E é por isso que eu tô sempre fazendo alguma coisa. Que eu tô sempre
de olho na tendência dentro do que eu gosto, né, das minhas áreas. Eu gosto da parte da cardiorrespiratória, eu gosto de estar nessa parte de saúde, de funcionamento do corpo humano, fisiologia do exercício, essa é a minha parte. Então, dentro disso, o que é que eu posso fazer de diferente? De que forma diferente eu vou contribuir? E sempre haverão diferenciais. E é aí que você vai ganhando espaço no mercado de trabalho. Exato. E é muito legal. Você veja cada vez mais alunos querendo mais fazer alguma pós-graduação específica da área, ou até mesmo buscando outras especialidades, outras graduações, não precisa nem ser pós. Justamente para fazer esse complemento e ser um profissional diferente, né? Exatamente. E você vai se descobrindo no percurso. É. Não é assim, tipo, meu Deus, eu entrei na faculdade e daqui 4 anos eu me formo, daí eu tenho que fazer um mestrado, daí eu tenho que fazer um doutorado, porque até os 30 eu tenho que estar tal coisa. Não, gente, não é assim que funciona, né? Todo mundo tem essa ideia de, 30 é o ano do sucesso. Até os 30 anos eu tenho que ter sucesso na minha vida. Gente, desencana. Não é funcional. Os meus 30 foi pandemia, então tá tudo certo. Exatamente. Nos meus 30 eu era mãe de criança pequena, fechada dentro de casa porque era pandemia. Então, se eu for contar o que eu construí até aos 30, não me traz muito sucesso. Mas é assim, você vai se descobrindo com o desenrolar das coisas. Às vezes você imagina uma coisa e na prática você não gosta, você não se identifica com aquilo. E ali você vai entendendo mais. Por exemplo, eu já estou com 10 anos de formada em fisioterapia e eu estou ingressando no mestrado agora. Então, tipo, meu tempo foi agora. Só que o que eu fiz de bagagem profissional até aqui? Eu amava trabalhar com crianças, mas assim, eu tenho paixão por criança, mas eu descobri que dentro da minha atuação profissional não é o que me enche os olhos mais. Hoje eu gosto da parte da neurociência e de mudar vidas. Então você vai focando, você vai se transformando. Vai mudando os propósitos. Muda. Existe muda um bastante. propósito e aí você segue. Exatamente. Vou ficar nisso pro resto da minha vida profissional? Não sei. Exato. Não sei. Cada etapa é uma etapa, né? A gente vai amadurecendo, as coisas vão evoluindo de uma forma diferente. E sempre, eu vejo que uma coisa que sempre em comum, você sempre vai a princípio de ajudar pessoas. Exato. Ajudar, sempre se doar, né? Eu falo que quem escolhe a área da saúde, mesmo que de forma oculta, ela já tem esse princípio. Uhum. Porque se você faz a área da saúde, é para trabalhar com pessoas, é para cuidar da saúde das pessoas. Então você já tem o propósito de ajudar. Sim. Às vezes não tá tão claro, né? Mas ali ele vai. Então você vai sempre procurar como que eu posso ajudar mais? De que forma eu posso fazer? Até aqui eu fui e já não tá dando mais. O que eu vou fazer de diferente a partir de agora? Como que eu vou fazer o que eu gosto, o que eu tenho a vocação para fazer, sendo que isso aqui já não tá me satisfazendo? Sim. Aí vem a curiosidade, vem a exploração, vem outras áreas que você se identifica. Eu na educação física, gente, eu trabalhei de tudo. Eu dei aula de natação, eu dei aula em escola, eu implementei treinamento de vôlei em colégio. O que você imaginar de educação física dentro da área escolar, eu fiz. Faço alguma coisa hoje? Se me botar numa quadra para dar aula para criança hoje, eu acho que eu vou brincar de amarelinha, porque eu nem sei mais o que está funcionando dentro da escola. Na fisioterapia também, se falarem isso para mim. Fran, você consegue dar uma aula de, por exemplo, ortopedia? Consigo, porque o básico eu aprendi. Mas é o meu forte? Não é o meu forte. Eu falo assim, fala com tal pessoa, que essa pessoa aqui vai fazer a melhor aula do mundo. Então, você sempre vai direcionando aquilo que você mais gosta e você vai se identificando. Não adianta você achar que você vai ser sempre 100% realizado dentro da aula, da área que você escolher. Não vai. Vai ter os seus altos e baixos, vai ter o tempo de questionamento. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou fazendo isso? Mas depois você sempre se redescobre, sempre se reorganiza. E aí você falou uma coisa que eu vou repetir em todos os podcasts. A questão do estágio, a questão do profissional estar dentro da graduação e a pessoa conseguir ter a possibilidade de fazer vários estágios e não ficar só em um. Porque daí você acaba exatamente se descobrindo no que você mais gosta, você tem várias experiências e aí você às vezes se identifica numa área que você jamais pensou. Exato. Então, isso é muito importante. Então, eu falo aqui para eles, ó, já é a Fran falando, nem comentei de estágio, ela mesma falou, ó, fiz várias coisas, mas essa foi a área que eu segui. Mas você teve a experiência, você teve o teu contato com outras áreas. É muito importante. Não, é extremamente importante. Eu falo assim, gente, se você entrou numa faculdade e você não estagiou, você não fez a tua faculdade certo. Você não cursou direito esse negócio. Porque a faculdade, ela tá ali para te ensinar o básico de tudo. Sim. Ela tá ali te oportunizando, ela tá te dando o estágio A, B, C, D. Ah, não, mas eu só gosto disso.
Como que você sabe que você não gosta daquilo? Você nunca fez, nem da aula você participou, né? Então eu falo assim, a faculdade é um tempo de experimento. É um tempo de experimentação. Você tem que fazer o seu melhor possível em todas as áreas, porque se você se dispôs a fazer aquilo, faça bem feito. Eu sempre sou dessa opinião. Se você se dispôs a fazer, faça bem feito. Então, estude, se dedique em todas as matérias, que é estudando elas, desenvolvendo, participando dos estágios, participando das ações, dos congressos, dos cursos, que você vai se achar dentro das áreas. Ai, Fran, mas eu gosto de 2, 3. O que essas 2, 3 têm em comum? Porque se você gosta de 2, 3, dificilmente elas vão ser extremamente diferentes uma da outra. Você tem o perfil. Exato. Então, vai se dedicando a essas 2, 3. Talvez essas 2, 3 vire 2. Talvez você descubra que uma delas é a paixão da sua vida. Mas faça os estágios. Passe por todas as partes. E passe com bons olhos. Vá de bom coração, vá aberto, sabe? Por exemplo, eu não gosto de cardio. Tudo bem. Tá certo você não gostar, mas faça a cardio. Sim. Estude a cardio, entenda a cardio. Talvez ela ganhe seu coração. Mesma coisa com a neuro, mesma coisa com a pediatria, né? Então eu acho super importante você estar de coração aberto para tudo que você vai fazer. Não feche portas, não feche janelas. O mundo é muito pequeno, eu sempre falo. Exatamente. É muito pequeno. Curitiba, falar, Curitiba é uma cidade grande. Não, as pessoas se conhecem. Então, por mais que você não goste de uma área, pode ser um possível estágio depois. Enfim, existem muitas possibilidades. Então, nunca feche uma porta. Exatamente. Por exemplo, a cardio eu sempre gostei, mas da respiratória nem tanto. Quando eu fui pro estágio final de respiratória, eu chorava às vezes e falava para minha professora, eu não vou conseguir. Tipo, eu não vou conseguir porque eu não gosto, eu não entendo. Dela, você acha que você gosta, que você não gosta, você acha que você não entende. E ela me deu um caminho, porque esse é o propósito do professor também, né? É te dar o caminho. Igual eu falo assim, você educar é um caminho das pedras. Sim. É você ir abrindo o caminho, é você ir acendendo as luzes para que os teus alunos venham atrás enxergando de uma outra forma. E essa minha professora, ela foi maravilhosa. Ela foi acendendo as luzes para mim, né? Ela, Fran, mas presta atenção nisso, presta atenção naquilo, dá uma olhada, você é boa nisso, veja isso daqui. E eu saí do estágio com uma das maiores notas da turma, no estágio de respiratória, amando respiratória, e é uma das coisas que eu atuo hoje. Então, se eu tivesse me fechado para aquele estágio, feito de qualquer jeito, tirado o mínimo só para acabar com aquele estágio, como seria a minha vida profissional hoje? Sim, exato. Né? Então, são detalhes. São detalhes. E é isso, Fran. Não sei se tem mais alguma coisa que você queira compartilhar. Na verdade, tem muitas, Não né? vai? Na verdade, a gente tem alguns anos de compartilhar, né? Parte 2. Exatamente, podcast semanal, assim, já tive uma ideia, mas eu quero agradecer a oportunidade, e adorei estar aqui. Eu falei que eu amo falar sobre as minhas profissões, sobre o que eu faço, o que eu consigo contribuir. Então, isso é uma coisa que me alegra, é ser uma comunicadora daquilo que eu sei fazer, né? Então, obrigada pela oportunidade, pelo convite, estamos à disposição. Imagina, a gente que agradece o seu tempo, porque a gente sabe que tempo é escasso pra gente que trabalha bastante. Então, a gente agradece a oportunidade de você compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, do seu conteúdo. E a Unicino fica aí à disposição para você também. A gente agradece. Imagina. E é isso, gente. Finalizamos mais um podcast do Campus Connect. E até a próxima.